No digital. Em movimento. Renascença. A par com o mundo. As notícias em destaque a esta hora. Portugal está entre os 6 países europeus com menos casos e mortes provocadas pela Covid-19. Reino Unido eleva nível de ameaça de terrorismo para grave após a explosão de um táxi em Liverpool. Notícias na Renascença, a edição é de Beatriz Lopes. Portugal é o 6º país da União Europeia com o menor número de mortes e de novos casos diários de Covid-19. É o que revela o site estatístico Our World in Data. Portugal apresenta uma média diária de 140 casos, abaixo da média europeia de 378. Ainda assim, registra uma ligeira tendência de aumento no último mês, como se verifica, aliás, na grande maioria dos países europeus. Em melhor situação que Portugal encontra-se Itália, Finlândia, Malta, Suécia e Espanha. O médico de saúde pública, Ricardo Mexia, considera que os atrasos no ritmo de vacinação da terceira dose contra a Covid-19 se devem à falta de meios. Numa altura em que o número de infectados continua a aumentar, o ex-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública pede uma maior mobilização de recursos. Temos que reconhecer é que os meios que estavam alocados à Task Force não são os mesmos que estão neste momento alocados. Portanto, se nós queremos que o ritmo acelere, a mobilização dos recursos tem que ter a mesma magnitude que teve no passado. E, portanto, é isso que está em causa. É evidente que as lideranças são importantes, mas mais do que as lideranças, as pessoas da liderança não vacinam pessoas. Portanto, se não há pessoas no terreno em volume suficiente para implementar esse plano de forma mais generalizada e, por outro lado, do ponto de vista da comunicação, também não estamos a levar as pessoas aos centros de vacinação, é evidente que o resultado não pode ser aquele que desejamos. Declarações de Ricardo Mexia em Lisboa, à margem de uma conferência sobre o pós-pandemia. O clínico considera que se aprendeu pouco com a pandemia e lamenta que o plano de recuperação e resiliência não tenha um reforço de verbas para a saúde pública. O Governo dá por concluída a negociação de aumentos salariais na função pública. Em comunicado, o gabinete da ministra Alexandra Leitão faz saber que a partir de janeiro os salários dos trabalhadores públicos terão uma atualização de 0,9%, o que corresponde a um custo para o Estado de 225 milhões de euros. O comunicado surge depois da reunião entre o Governo e os sindicatos da função pública ter terminado sem qualquer avanço. O secretário-geral da FESAP, José Abraão, diz que o Governo não se compromete a ir mais além nos salários, mesmo que haja um aumento da taxa de inflação. Entramos com uma bonzia, saímos praticamente com outra cheia de nada. O Governo diz que não estava em condições de poder responder, que ia perguntar às finanças qual era a previsão que se fazia para a inflação, quer este ano, quer para o próximo ano, mas de qualquer maneira não há compromisso nenhum. Daí que eu lhes queira dizer que apelamos claramente a todos os partidos políticos que se vão submeter ao ato eleitoral do dia de 30 de janeiro, que inscrevam nos seus programas compromissos para que se torne a administração pública mais previsível, mais estável, e esta política dos baixos salários, que pelos vistos toda a gente acha que deve ser abandonada, de uma vez por todas, passe para compromissos eleitorais. O apelo da Federação dos Sindicatos da Administração Pública aos partidos. Também o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado lamentou hoje que o Governo não tenha avançado nas negociações. Já a Frente Comum criticou o que diz ser a surdez do Executivo. O Ministro das Finanças espera que até ao final do ano seja assinado o plano de reestruturação da TAP. Na semana passada, o Ministro das Infraestruturas sublinhou que as negociações com a Comissão Europeia não estavam a ser fáceis. O mesmo admite João Leão, que ainda assim acredita que o processo está na fase final. Estamos a fazer um trabalho muito intenso nessa matéria. O plano foi apresentado no primeiro semestre deste ano à Comissão Europeia. A Comissão Europeia, nesse âmbito, teve que depois fazer uma auscultação pública de outras partes que podiam ser afetadas pelo plano de estruturação, e isso é que fez com que este plano depois tivesse que ser sujeito a um processo mais demorado de aprovação. E neste momento estamos na fase final de fechar o plano de estruturação e dos contactos com a Comissão Europeia, e contamos ter o plano de reestruturação aprovado o mais cedo possível, e está numa fase já muito final, e nesse sentido estamos confiantes que será em breve aprovado.
O Ministro das Finanças que, noutro plano, voltou a rejeitar quaisquer responsabilidades do Governo no chumbo do Orçamento do Estado. O nível de ameaça de terrorismo do Reino Unido foi elevado para grave depois da explosão de ontem de um táxi em Liverpool, o que significa que um ataque é altamente provável. A informação está a ser avançada pela imprensa britânica, depois de o Primeiro-Ministro ter se reunido com o Comitê de Emergência. Recorde-se que 4 pessoas foram já detidas na sequência deste caso que está a ser investigado pela Polícia Antiterrorismo. Na sequência da explosão de ontem, o ocupante do táxi morreu e o taxista ficou ferido. As notícias com Beatriz Lopes, a informação sempre atualizada, quer no site, quer na aplicação da Renascença.